Boa noite, queridos amigos e irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos nesse momento para o Saber e Sentir, esse momento que nos leva a uma reflexão de um tema e depois um pequeno momento de interiorização. Então, que nós possamos buscar nesse momento a tranquilidade, a paz, a harmonia, a fim de que ela tome conta da nossa alma, permitindo que nós experimentemos um pouco de alegria, de esperança para a nossa caminhada. Então vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, envolvidos pelas vibrações amorosas que emanam de Ti, desejosos, Senhor, que possamos receber a instrução, também o apoio, o acolhimento, as vibrações que precisamos para a nossa vida. Nós possamos buscar um sentido para viver na existência, procurando auxiliar o próximo e junto com a disponibilidade que possamos dar ao nosso tempo para o semelhante, encontremos a verdadeira alegria de viver. Obrigado, Senhor, fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós vamos dar sequência, então, aos capítulos do livro, né, Passos da Vida, Espíritos Diversos, né, Psicografia Chico Xavier, editado aqui pela IT. Essa obra que nos ajuda, através das lições dos Espíritos, a buscar algum entendimento, né? Então, aqui antes do capítulo, ele que é o capítulo 8, Programa de Paz, de André Luiz, nós encontramos assim: na atividade em que te encontres, faze mais do que o dever, porquanto o serviço extra, espontâneo, sem recompensa, em toda situação, será sempre a tua mais alta pregação de virtude. Então, ou seja, às vezes a gente se orgulha, né, de cumprir os deveres. Sem dúvida, é maravilhoso poder cumprir os deveres, fazer aquilo que nós chamamos de lição de casa, né? Aquela necessidade que nós temos, fazer aquilo que a gente precisa. Porém, é importante, né, que a gente se lembre que a gente precisa fazer além do dever, porque quando a gente faz além do dever, nós nos irmanamos aos outros corações que necessitam e ganhamos para nós mesmos, né, uma recompensa íntima, né, especialmente pela fixação cada vez maior da virtude em nós, que é a virtude que nos faz bem, né, ela nos traz benefícios inimagináveis. Então, no programa de paz, o André Luiz começa, depois dessa abertura, ele diz assim: cumprir o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Apesar da gente não ser perfeito, ter uma série de dificuldades, né, ainda, e ser possível mesmo assim, né, com essas limitações que a gente tem, é possível a gente consolar uma dor, fazer um auxílio, só que nós também emanamos aquilo que temos, né? A nossa palavra, especialmente, ela sai carregada das vibrações que estão no nosso coração, na nossa vida, no nosso comportamento íntimo e exterior também. Então, para que eu consiga verdadeiramente, né, de forma mais efetiva, dar paz àquele que, ou proporcionar, tranquilizar aquela pessoa que está talvez agitada, aflita ali, é necessário que exista uma coerência de vida minha. Não é a perfeição, mas é que eu esteja realmente buscando uma vida tranquila, que não é uma vida de ociosidade, mas é uma vida onde eu me afasto das perturbações que naturalmente podem surgir de uma conduta que não seja compatível com o Evangelho. Usar boas palavras e bons modos. Então a gente tem que fazer uma higienização, né? Uma higiene das palavras e dos modos, para que a gente envolva as pessoas nessa primeira proposta, né? Que é a questão do falar, né? De ter uma fala envolvente, amorosa, boa, né? Não aquela que quando a pessoa vem contar um fato para a gente, um fato, às vezes, que está acontecendo aí na sociedade, na política,
nas religiões, ou até mesmo perto de nós, na família, alguém vem contar um fato, né? E a gente, então, tem que escolher boas palavras para lidar com isso. E não simplesmente se apropriar, né, ali de um conteúdo, né, que onde a gente ainda, na imperfeição, cria muitas palavras que não condizem com o respeito que se deve ter à vida, né, palavras assim, gírias ofensivas, palavras ofensivas, palavrões, né? Então a gente precisa fazer essa higienização verbal. E bons modos, né? Há pessoas desagradáveis, a pessoa chega num lugar, ela vai cumprimentar o outro, ela dá um tapa nas costas da pessoa, dá um empurrão, ou então se comporta de maneira esdrúxula, né, para chamar atenção. Então, onde estão os nossos modos, né, quando a gente chega no lugar com as pessoas? Ah, mas é brincadeira. Não, brincadeira, mesmo a brincadeira precisa ser equilibrada. Senão não é uma brincadeira. É um ato de mau gosto, né? É um gesto, é um ato de mau gosto, ou seja, é um mau modo, é uma forma inadequada da gente abordar as pessoas. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda. Aqui ele está dando uma dica, né? A gente não deve fazer distinção de pessoas no sentido de julgar, de se achar melhor, de condenar. Mas como nós somos imperfeitos e somos altamente suscetíveis de ser influenciados, nós precisamos irmos no campo da conduta, né, do campo da nossa convivência, vendo com quem nós convivemos. Aceitamos todo mundo, respeitamos, vamos a fazer o bem a qualquer um, sem pedir religião, sem pedir partido, sem pedir se a pessoa é boa, se ela é má, não interessa isso. Mas, para conviver, é necessário que nós avaliemos isso, né? Como ele diz aqui, de que adianta uma laranja azeda? Ela não vai satisfazer a pessoa e vai, inclusive, deixar um mal-estar, né? Aí nós vemos Paulo em suas cartas, que ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos realmente verificar com quem nós estamos compartilhando a nossa vida, para que a gente tenha uma condição de ter no coração uma tranquilidade, uma serenidade, que é aquela serenidade do cristão, né? Jesus foi insultado, ele foi xingado, ele foi humilhado. Em nenhum momento ele devolveu isso com palavras, com gestos, né, negativos. E ele não convivia com os fariseus, com os doutores da lei, com esse que eram as laranjas azedas, né, da sociedade. Eram aqueles que exploravam o povo, aqueles que tomavam as coisas das viúvas e falavam uma coisa, mas faziam outra. Então Jesus não conviveu com eles, embora tenha os encontrado pelo caminho. Não julgou, apenas deu-lhes lições para que eles pudessem refletir. A vida não constrange criatura alguma a passar recibo numa serpente para atormentar-se com ela, né? Ou seja, nós não precisamos, né, nos aproximar, entre aspas, das serpentes, né, para que a gente se atormente com elas. Pelo contrário, a gente, a gente se previne, a gente percebe onde o campo é minado, onde nós não somos bem-vindos devido à nossa conduta, não é que nós somos melhores, mas nós precisamos ter uma conduta melhor. E para ter uma conduta melhor é preciso que nós tomemos cuidados, né? De onde a gente vai, a que ambientes a gente frequenta, pessoas que a gente elege para o dia a dia, para a vida, para o aconselhamento. É natural que se nós vamos eleger para o aconselhamento alguém que tem uma vida completamente diferente daquela proposta que nós queremos viver, nós seremos conduzidos para fora dessa proposta. Nós seremos seduzidos para outro comportamento, né? Auxiliar indistintamente. Aí sim, na hora do auxílio, não observemos nada. Aí nós estendemos a mão a todos. Jesus fez isso com a mulher equivocada. Ela estava sendo apedrejada e ele não a julgou, ele não a condenou, e ele foi lá e estendeu a mão a ela, dizendo àqueles homens, né, que se eles não tivessem pecado, então que eles atirassem a primeira pedra. E eles saíram, eles foram embora, porque em verdade eles eram criminosos íntimos também, morais. O mesmo crime que eles acusavam ela, eles tinham nas suas almas e outras coisas que eles localizaram ali. Alguém dizia assim, mas por que eles deram atenção
Para Jesus, se eles não tinham nenhum tipo de simpatia por ele e tal, é que o magnetismo do Cristo, nesse momento, o irmão mais velho falou para os irmãos mais novos, embora velhos no corpo, espíritos mais jovens. E ali a autoridade moral de Jesus adentrou a alma deles e os obrigou a fazer uma reflexão. Não teve jeito. A pergunta de Jesus obrigou-os a fazer uma reflexão, envolvidos pelo magnetismo dele, para que eles tivessem ali uma lição. Né? Não é que ela estava certa e que ela iria ser apedrejada injustamente. Não é isso. Mas quem somos nós para tacar pedra nos outros, para julgar os outros, se nós também temos males e mazelas para serem corrigidas? Se a fonte escolhesse os elementos a que prestar benefício, de certo que a Terra seria francamente um planeta inabitável. Então, ou seja, a fonte que vai auxiliar, né, levando a água límpida e viva, ela vai contornando as pedras, ela vai molhando tudo. Ela não vai escolhendo onde ela passa. Aí ela passa por todos e vai levando a sua ajuda, o seu auxílio a tudo e a todos, por merecendo ou não. Não censurar. Olha que interessante. Nós não devemos criticar ninguém, censurar ninguém. Está no Evangelho, com a mesma medida que medirdes, serei medidos. Será usado para com vós a mesma medida que você usou para medir o seu irmão. Receberemos o mesmo julgamento que nós utilizarmos para julgar os outros. A consciência vai nos pedir conta. Então é preciso que a gente pense sobre isso e não censure ninguém. Né? Jesus chegou para os fariseus e disse assim: vocês julgam, eu a ninguém julgo. Né? Ou seja, se eu que tenho autoridade não faço isso, por que vocês que não têm fazem? Né? Um dia a Maria Dolores me disse uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela disse assim: se a gente pudesse se ver num espelho espiritual, ver-se como nós verdadeiramente somos, nós não nos animaríamos a censurar ninguém, a tacar pedra em ninguém, ao ver quem verdadeiramente ainda espiritualmente somos. A crítica nos traça a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. O crítico assina uma sentença contra ele mesmo. Ele está dizendo assim, ó, pode me colocar na mesma posição daquela pessoa, do jeitinho que ela está, que eu vou fazer diferente. Nossa, aquela pessoa é promíscua, tem problema de sexualidade, ela é promíscua. Nossa, aquele lá é ladrão, ele rouba, ele tira isso, tal, tal. Nossa, aquele outro lá aceitou aquela corrupção. Nossa, aquele fez mal àquela pessoa, aquele matou, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Ninguém está dizendo que está certo, não é isso. Mas quando a gente critica, subentende-se que nós valemos mais do que aquele a quem estamos criticando. E como nós dissemos há instante atrás, se a gente pudesse se ver numa tela espiritual, como nós verdadeiramente somos, seguramente não nos animaríamos a criticar ninguém. Ter senso crítico é uma coisa, ser crítico é outra, bem diferente. Aquele que tem senso crítico é aquele que sabe diferenciar o bem do mal. É aquele que olha, mas não para julgar os outros, mas ele olha o erro para verificar se ele não está cometendo esse mesmo engano, né? Um momentinho. Ele faz isso, então ele olha para ver se ele não está cometendo o mesmo engano. Isso é ter senso crítico, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: ver o bem em toda parte seria uma tolice, uma estupidez. Claro que o mal existe, mas não devemos nos importar com o mal, devemos nos importar com o bem. Criticar para quê? Censurar para quê? Agora, observar sim, para saber o que está certo e o que está errado, para aplicar em nós, né, o comportamento contrário do que aquele que nós estamos observando. Abençoar sempre. Então, ninguém merece a nossa reprovação, mas as nossas bênçãos. Mas eu posso abençoar? E quem diz que não? Eu te abençoo. Significa, eu estou te dizendo, eu estou te desejando todo o bem. Né? A gente tem costume dizer assim, que Deus te abençoe, mas a gente nunca abençoa o outro, a gente mesmo. Que, né, dizendo assim, eu te abençoo. Geralmente os pais, né,
nas tribos antigas, né, bem lá no passado, não tinham cerimônias religiosas para o casamento dos filhos. Quem abençoava os filhos eram os pais. Eles abençoavam em nome deles, de todo o desejo do bem que eles tinham para aqueles noivos. Então eles impregnavam os noivos de todo o bem que eles queriam emanar. Naturalmente, é claro que as bênçãos dos céus também auxiliavam e complementavam essa bênção, vinda de um coração que quer abençoar. Será que a gente é um coração que quer abençoar ou um coração que quer maldizer, criticar e censurar? Fica a pergunta. Né? Se eu sou um coração que quero abençoar, eu entro na sintonia divina das bênçãos. E flui de mim e do alto as bênçãos que eu estou desejando à pessoa. Agora, se eu sou aquele que quer amaldiçoar, eu também entro numa frequência do mal. E antes que o meu mal chegue ao outro, eu já me envolvi nele. Eu já estou todo impregnado dele, de fluidos, de vibrações, de radiações, de regiões, de criaturas que se afinizam com esse pensamento. Né? Então, a gente precisa aprender isso. Qualquer trato de solo agradece o adubo que lhe dê. Então, a gratidão, né? Agradecer sempre. A vida é uma bênção de Deus que nós precisamos agradecer. Agradecer por tudo, até mesmo pelas horas de teste, as horas difíceis. Nós precisamos. Jamais vingar-se. A vingança, né, o Evangelho segundo o Espiritismo fala que é um costume das épocas de barbárie. Né? A gente não pode, né, melhor, não deve, embora possa, vingar-se. Porque a vingança, ela é premeditada. Então, se eu tenho tempo para pensar, fazer todo o processo da vingança, eu estou realmente numa situação espiritual bastante complicada. E essa vingança se voltará contra mim, como uma autossentença também, como a primeira lá em cima, né? Quando a gente critica uma pessoa, né? Eu me lembro de uma pessoa uma vez disse assim: eu não gosto de tal opção das pessoas, né? Tal opção lá que as pessoas fazem. O que ela acabou de falar? Então ela tem um preconceito, ela tem uma raiva, ela tem um sentimento ruim. Ela está dizendo para a vida assim, ó, na próxima encarnação ou até no futuro dessa vida, pode me colocar nessa posição aí, que eu tenho preconceito, que eu vou ser diferente. Eu vou agir de maneira diferente. Para sentir, inclusive, na pele, não é só para, não é, né, é passar pela mesma experiência, para sentir o que o outro sentiu ou o que o outro está sentindo. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. Então, se a gente quer ajudar alguém, nós temos que manter uma conduta saudável, íntima, amorosa, de fé, né, de desejo do bem. Porque se eu me coloco numa condição de perturbação, como é que eu vou ajudar os outros? Perturbado completamente. Difícil. Então, a gente precisa se manter sadio, né? Dentro daquele contexto de ser sadio, no que nem sempre não ser doente do corpo, né? Mas é espiritualmente, mentalmente. Amar os inimigos. Isso aqui é bastante complicado, né? Amar os inimigos. Porque a gente tem a ideia do amor ao inimigo, trazer ele para dentro de casa, conviver com ele, encher ele de beijinhos, né? E não é isso que o Evangelho fala. O que o Evangelho fala do amor ao inimigo? Não desejar o mal para ele, não falar mal dele, não querer que ele se dê mal na vida. E se houver oportunidade e ele quiser, a gente pode aceitar, inclusive, a reconciliação. Então, o amor ao inimigo é aceitá-lo como ele é. E a gente não está dizendo que ele está certo, mas a gente está realmente aceitando ele como ele é e está fazendo o bem para ele. Ora por aquele que vos persegue, por aquele que vos caluniam, por aqueles que vos querem mal, por aqueles que fazem toda a trama contra vós. Está lá no Evangelho. Então a gente tem que orar, pedir a Deus por essas necessidades desses espíritos que nós também somos inimigos de alguém. Nós também fizemos o mal no passado, né? E somos um inimigo em potencial de alguém que pode nos encontrar a qualquer momento e querer vingar-se de nós. Então nós temos que ter compaixão, tanto quanto queremos que Deus tenha compaixão de nós. E o ponto máximo de qualidade, né, do amor cristão é o amor ao inimigo. Quando a gente conseguir desejar o bem para quem nos fez o mal, ou para quem a gente não gosta, para quem não gosta da gente, aí nós teremos atingido o ápice, né, e do amor cristão. Então esse é um controle de qualidade do amor, como pregou Jesus. A obra-prima da escultura nasce no sonho do artista, que a concebe
mas não dispensa o concurso do buril que lhe dá forma. Então, para que seja feita, né, a obra do artista, né, nós vamos ter que usar o buril, aparar arestas. Então, precisamos, para dar aquela conformação que nós precisamos à nossa espiritualidade, nós precisamos de um buril que vá tirando as arestas, as pontas, né, que ferem os outros e que nos ferem também. Não se lastimar por fracasso do caminho. Se uma coisa não deu certo e a gente fez tudo o que podia, então é porque não era para dar. A gente tem uma prova ali, tem alguma coisa para passar naquele sentido. Então, viremos a página. Há quem fique lamentando 30, 40 anos depois uma coisa que não deu certo. Nós somos eternos, já vivemos muitas vidas, vamos viver tantas outras. Quantas coisas já não deram certo, mas também quanta coisa deu certo. Então vamos aprender, como diz o Emmanuel, serve e passa. Vira a página. Vamos virar a página e seguir em frente, sem guardar pesares, mágoas, ódios, ressentimentos, seja contra os outros, seja contra a própria vida, né? Não se lastimar por fracasso do caminho, né? O Sol em cada hemisfério do mundo começa a trabalhar de novo diariamente. Então, amanhã é um outro dia. Não deu certo uma coisa hoje, vou começar amanhã e depois outra vez e mais uma vez e vou seguindo até que Deus permita que eu fique aqui. Eu vou recomeçar tantas quantas vezes for necessário. Vou recomeçar sempre. Saber cooperar a fim de receber cooperação. Então, cooperar em tudo que nos seja possível, né? Não ser aquela pessoa que se isola de todo mundo, que não ajuda ninguém, que não faz nada, está num lugar, né? Fica numa posição para que ninguém enxergue, para que não chamem ele para ajudar para nada. Em qualquer campo, na cooperação, no campo do bem, né? Na convivência, onde a gente pode ser útil. Há pessoas que são o contrário, ela chega num lugar, ela já vai olhando onde eu posso ser útil, o que eu posso fazer. Então a gente precisa ganhar esse espírito que nos fortalece muito. O próprio Cristo não consegue sozinho realizar a obra de redenção da humanidade. E, iniciando o seu apostolado na Terra, procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. Então, Jesus pediu colaboradores para a sua obra. Ele deixou a mensagem, mas haveria necessidade dessa mensagem ser renovada, e muitas vezes renovada com o empenho da própria vida. O quanto nós estamos empenhados no bem que nós queremos fazer ou nas coisas que nós decidimos fazer da nossa vida. O quanto nós estamos empenhados, quanto há de nós. Será que nós estamos esperando só a ajuda do céu? Nós estamos empenhados, nos esforçando, lutando? Ah, eu cumpro os meus deveres, então faz além do dever. O André Luiz fala aqui para a gente fazer além do dever, né? Na atividade em que te encontras, faze mais do que o dever, porque é o serviço extra, né? Sem recompensa, em toda situação, será para a tua alma a autopregação da virtude, ou seja, a virtude se fixará em mim com aquilo que eu fizer além do meu dever. Ah, eu cuido da minha família, mas essa responsabilidade foi o que eu comprometi fazer na Terra. Tá bom que tem mérito, mas como é que eu cuido da minha família? Com amor? Ou eu só cuido por mantê-los, dando dinheiro, dando aquilo que materialmente eles necessitam? Então é preciso verificar. Ah, eu no meu trabalho, eu faço meu serviço lá, eu faço minhas coisinhas e vou embora. Mas eu faço somente aquilo que me pedem ou que está ali dentro daquele protocolo, ou eu procuro observar à volta os meus irmãos, meus companheiros, se não tem alguma coisa que eu possa fazer também para ajudá-los no desempenho das suas funções, né? Então isso é um pensamento que nós temos que ter a respeito disso. Então vamos agora, aproveitando a vibração amorosa que tomou conta da nossa natureza através da presença de Jesus. Suas vibrações dulcíssimas banham todo o nosso ser, trazendo-nos o que nós precisamos para o corpo, para a alma. Essa aragem refrescante que nos toca, em que pese as dificuldades que possamos estar enfrentando, ela vai nos trazendo ânimo, esperança e fé. Aproveitemos, pois, este frescor para minimizar as ardências, né, com as quais temos nos envolvido em tantas problemáticas. Busquemos então assim Jesus para receber dele nesse momento
esse perfume que faz com que nós tiremos o nosso olhar das dificuldades da vida e foquemos no êxito, no bem, no amor. Respiremos esse hálito para que ele nos traga vitalidade espiritual. Seja qual for o problema que estamos enfrentando, não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Nesse momento podemos senti-lo, aliviando a nossa mente, retirando os miasmas, colocando luzes à nossa razão e ao nosso corpo, trazendo saúde, não apenas física, mas também saúde espiritual, afastando as influências que nós mesmos atraímos e colocando para mais perto de nós aqueles amigos queridos que podem nos aconselhar, falar aos nossos ouvidos, à nossa alma, tocar o nosso coração. E assim envolvidos que estamos, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.